Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te guarde, te livre, em nome do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor te conceda neste momento a direção, o discernimento, que o Senhor vai à tua frente, quebrando agora toda a força do mal, desfazendo toda a intenção maligna, tudo aquilo que o inimigo armou contra a sua vida, em nome de Jesus agora, nada prosperará, em nome de Jesus. Nós desligamos toda ação do mal contra a tua vida, em nome de Jesus agora, que haja cura, que haja libertação sobre a tua vida, que o Senhor traga a paz, o renovo. Amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Vivendo de fé em fé, de glória em glória. Temos que viver acima de todas as circunstâncias, meus irmãos. Temos que viver acima da nossa natureza humana, da nossa natureza carnal, dos nossos sentimentos, e precisamos viver por justiça. O Senhor nos chamou para vivermos como justo, vivemos e fazemos justiça. Não podemos esquecer que estamos plantados sobre a terra numa família, e a família é o corpo de Cristo, a família é a igreja do Senhor. A igreja, ela não é uma instituição religiosa, a igreja, ela não é uma empresa, a igreja é um corpo. Esse corpo, ele tem que interagir, é um corpo vivo. O corpo de Cristo, ele é um corpo vivo, porque Deus não é Deus dos mortos, mas Ele é Deus dos vivos. E aqueles que estão no corpo de Cristo, meu irmão, aqueles que são a verdadeira igreja do Senhor, eles estão interagindo em todo momento. Eles agem, eles têm ação, eles não param. A sua vida, o seu prazer está no Senhor. Glória a Deus. E nós precisamos viver com prazer no Senhor, fazer a obra. Aleluia. Independentemente daquilo que nós possamos estar vivendo na nossa natureza humana, nós não podemos deixar o fogo do Espírito apagar em nossas vidas. Não podemos deixar as tribulações, não podemos deixar as ameaças, não podemos deixar nada nos separar deste amor de Deus, do amor de Cristo. Não podemos realmente parar a obra em momento nenhum. O que nós vemos é as pessoas tentar dar desculpa. Olha, se nós saímos agora no meio, se nós saímos agora e procurarmos homens, se nós saímos das praças, se nós saímos das ruas e vamos procurar homens dispostos a sair para pregar o evangelho, vai ser raro nós encontrarmos, meus irmãos, porque todos vão estar ocupados exatamente com seus afazeres. É lógico que tem pessoas que estão no seu emprego, tem aquele horário para se cumprir, mas tem muita gente que não tem esse compromisso, que tem até a disponibilidade, meu irmão e minha irmã, de estar fazendo a obra de Deus e não faz nada pela obra de Deus. E o corpo, ele é vivo, ele tem que interagir, independente do momento. Aleluia, independente do momento. O corpo, meu irmão, não tem hora. Aleluia. Nós, como membros do corpo de Cristo, se alguém pede auxílio da nossa parte, nós temos que estar disposto. Aleluia, nós temos que estar disposto, disponível à obra de Deus. O homem de Deus tem que estar disponível, a mulher de Deus tem que estar disponível a fazer a obra de Deus. Tem que ter ação, obra. O que é obra? Muitas vezes a gente fala, o que é obra? Jesus diz que o seu prazer era fazer a obra do Pai, daquele que enviou. Glória a Deus. Jesus tinha o prazer, porque Jesus desceu exatamente para fazer a vontade do Pai. Agora, nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus, as obras de Deus aqui na terra. Glória a Deus. E quais são as obras de Deus aqui na terra para cada um de nós? Primeiro,
temos que estar sujeito ao corpo. Sujeito ao corpo, meu irmão. Não sujeito às obras das instituições religiosas, mas sujeito às obras, sujeito àqueles homens, pastores, homens de Deus que têm edificado as vidas, homens de Deus que andam em justiça, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. Porque o que o Senhor requer de nós? O Senhor quer que nós pratiquemos a misericórdia. O Senhor quer que nós andamos em justiça e praticamos a misericórdia. A justiça, o que é justiça, meu irmão? Aleluia. Fazer aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que edifica, amém? E principalmente o corpo de Cristo. Qual que é o maior problema das pessoas? Hoje, as pessoas, elas vivem em causa própria, que nós chamamos de egocentrismo. Quer dizer, elas se isolam do corpo de Cristo e tentam salvar a sua vida neste mundo, defendendo a sua casa, defendendo a sua família, e realmente deixam de fazer a obra de Deus. Vou dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas têm dentro da sua casa, precisamos batalhar pelos nossos filhos, pela nossa família. Sim, meus irmãos, precisamos batalhar pelos nossos filhos, precisamos batalhar pela nossa família, mas uma coisa que está acima da nossa família é a obra de Deus, meu irmão. Essa ninguém pode atrapalhar os nossos passos. É como que nós tivéssemos um filho drogado, um filho que usasse droga, e nós pegássemos dinheiro e dessemos para ele comprar exatamente a droga, para ali ele não ficar violento, para você agradar ele. E muitas vezes nós vemos aqueles irmãos que estão ali dando a sua vida por amor a Cristo, por amor às almas, e você não dá nada exatamente para aquela alma, para aquela vida, para que aquela vida realmente tenha sustento, tenha como pregar o evangelho, e realmente você está aí sustentando. Isso é injustiça. Ah, mas é meu filho, não importa que é seu filho, meu irmão. Se eu realmente favorecer o meu filho na injustiça e deixar exatamente de estar amparando o justo, eu estou vivendo injustiça. E isso acontece em muitas situações. Quantos filhos rebeldes estão dentro de casa, que não obedecem, não querem saber de Deus, mas os pais estão ali alicerçando eles com toda a circunstância, se matam de trabalhar, realmente tentam dar o melhor, e os filhos não estão nem aí. São filhos rebeldes que não estão nem aí, e muitas vezes as almas que estão ali padecendo, homens e mulheres de Deus que estão na obra de trabalho, as pessoas não têm coragem de tirar R$1 do seu bolso, meus irmãos, para dar sustento à obra. Isso é geral. Sabe o que mais atrapalha a obra de Deus? É a casa, é a família. É o que mais atrapalha. É o que mais atrapalha. As pessoas montam um altar, os ídolos familiares. Ai, meu filho! Ai, meu filho! Ai, minha filha! O altar familiar. Esse é o pior dos ídolos que tem. E nós vemos que Jesus deixou bem claro: aquele que amar a família, amar o pai, a mãe, o irmão, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Até quando nós vamos se deixar levar pelo nosso coração enganoso? Até quando? Praticar justiça, ela começa dentro do nosso lar. Nós temos que realmente ser verdadeiro com aqueles que estão dentro da nossa casa. Se eu praticar justiça primeiro dentro do meu lar, não é porque é meu filho eu vou dar favorecimento. Não, pelo contrário. Nós colocamos o dedo, apontamos as almas, falamos mal de muitas pessoas, julgamos tudo que está lá fora, mas não aceitamos exatamente que os nossos filhos sejam julgados. Não aceitamos que os nossos filhos sejam julgados. Queremos ali colocar uma proteção, meus irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. Porque se uma coisa que Deus manda o homem fazer é andar em justiça. Aleluia. Justiça. E a justiça começa dentro do lar. Se eu não falar a verdade com meus filhos, se a gente não praticar a verdade com os filhos, quando o filho usa de engano, quando o filho realmente está ali virado exatamente por toda idolatria,
deste mundo, quando nós vemos que os nossos filhos estão tomados pela vaidade, pelas coisas vãs do mundo, e nós não abrimos a nossa boca, meus irmãos, nós somos pior que os infiéis. Nós temos que abrir a boca. Não esqueça de uma coisa, eu prego sempre isso: Deus nos deu uma autoridade. Você tem autoridade dada por Deus, tá? Não esqueça que os filhos são de Deus, tá? E foi colocado debaixo da sua autoridade. Você recebeu uma autoridade para colocar a tua casa em ordem. Você recebeu autoridade para ensinar o teu filho no caminho do Senhor. Você recebeu autoridade para repreender o seu filho, para corrigir o seu filho. Mas isso desandou. Nós vemos hoje que são os filhos que mandam dentro do lar. Os filhos mandam: eu quero isso, eu quero aquilo. A verdadeira rebelião está montada dentro dos lares. Satanás está reinando dentro da sua casa. Se o teu filho está reinando dentro da sua casa, sua filha, pode ter certeza, quem está reinando aí é o diabo. E quando o diabo reina, meu irmão, você perdeu a sua autoridade. Não podemos perder a nossa autoridade, meu irmão, contra os nossos filhos, não. Nós temos que aprender: Deus é fiel. E nós temos que ser fiel para Deus, não fiel para o filho. Nós não temos que ser fiel para o filho, nós temos que ser fiel para Deus, meu irmão, para Deus. Aleluia. Então, não é, eu tenho que estar sujeito. Sim, precisamos estar sujeito às coisas de Deus. Aleluia. Toda autoridade. Se eu, como pastor, mandar você fazer alguma coisa que não seja segundo a vontade da palavra de Deus, exigir alguma coisa da minha vontade, meu irmão, aí é problema. Então, é a mesma coisa que às vezes a gente precisa ter discernimento, sabedoria, que nem tudo que é revestido de autoridade, que se diz autoridade, manda a gente fazer alguma coisa, que a gente também tem que obedecer. Nós devemos obedecer segundo a palavra de Deus, como o apóstolo Paulo diz: antes obedecer a Deus do que os homens, antes obedecer a Deus do que os homens. Aleluia. Então nós temos que obedecer a Deus. Então, quando nós andamos na palavra do Senhor, quando nós andamos no entendimento da palavra de Deus, é igual às mulheres: esteja sujeito aos vossos maridos. Agora, se o seu marido manda você se prostituir, você vai? Lógico que não, você não vai obedecer ele. Por quê? Porque isso é maligno, isso é do diabo. Então tem coisas, meu irmão, que nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter discernimento. Porque o marido às vezes pode estar sendo usado pelo diabo, mandando você fazer coisa que é oposto à vontade de Deus. E eu digo, aí você fica na vontade de Deus, não na vontade do seu marido. Nós temos que ter sabedoria, meu irmão, minha irmã. Mas a palavra manda estar sujeito. Você deve estar sujeito ao seu marido, desde que você não saia da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Não saia da palavra de Deus, porque o diabo, meu irmão, tá? E nós precisamos entender que cada alma é do Senhor, e a alma que pecar, essa perecerá. Pode estar dois juntos na mesma cama, um será levado e outro será deixado. Então nós precisamos ter discernimento e sabedoria em tudo que nós fazemos. Aleluia. Nós temos que ter sabedoria. Olha quantas casas que eu já peguei, que olares, né, conselho que nós damos, nós vemos que o lar, nós vemos a mãe batalhando espiritualmente e o pai realmente deixando tudo. Não, deixa ele fazer o que ele quer, deixa ele fazer o que ele quer, a vida é dele. Meu irmão, não é por aí não. Coloca os teus filhos abaixo da palavra, porque eu digo que um lar dividido, ele não vai subsistir. Um lar dividido, meu irmão, agora você não tem que se dividir com Deus, você tem que ficar junto com Deus. Aleluia. Porque o Senhor, ele honra aqueles que o honram. Se você está honrando o Senhor, se você está guardando a palavra de Deus, se você está andando, ainda que a tua casa esteja de qualquer jeito, fique fiel com Deus, não com o homem. Não fique fiel com o seu filho, não fique fiel com a sua filha. Se a tua filha está se prostituindo, se o seu filho está se prostituindo, meu irmão, você tem que ficar fiel com Deus.
Mas eles vão ficar entristecidos, eles vão me abandonar, já falaram que vão sair de casa. Meu irmão, isso é coisa do diabo. Você não tem que se render às ameaças do diabo. Você tem que ficar com Deus. Se eles quiserem ir embora, o filho pródigo quis ir embora. O filho pródigo quis ir embora. O seu pai lhe deu até a parte da herança. Não impediu ele. Ele quis ir embora, deixou ele embora. Meu filho quer ir embora, ele quer sumir. A minha filha quer ir embora, não aguenta mais. Sabe por que não aguenta mais? Porque as trevas não aguentam a luz. Toda vez que você vai falar de Jesus, vira realmente um campo de guerra. Porque aí vem o diabo se levantar. Esses jovens e adolescentes sem entendimento, sem discernimento, vão buscar argumento no mundo. Porque lá na casa da minha amiga, porque lá o mundo, porque as pessoas lá fora são tudo diferente, só você que é desse jeito, porque lá na igreja que eu vou, lá é tudo light, tudo posso, naquela igreja lá, tudo posso. Olha, um casa com o outro lá, o diabo pode aceitar tudo. Na igreja do diabo, aceita tudo, mas na igreja que tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão, tem santidade. O pecado não tem lugar. O pecado não pode ter lugar na tua casa. Você precisa batalhar contra o pecado aí dentro da sua casa. O pecado tem que sair da tua casa. O pecado tem que sair da vida dos teus filhos. Não é você que tem que se render a eles, é o diabo que tem que se prostrar aos pés de Jesus. É o diabo que tem que se prostrar aos pés de Jesus. É tempo de perseverar, meus irmãos. Nós precisamos perseverar. Meus irmãos, nós precisamos entender. Nós podemos ser maltratados, nós podemos ser acusados, aleluia, mas tenha certeza de uma coisa: o Senhor honra aqueles que o honram. Deus, Ele olha, Ele guarda as nossas lágrimas no odre, aleluia. Como diz lá no Salmo 56, lembra-se que as lágrimas causadas pelo nosso maltratar são guardadas no ódio de Deus para serem evidência no dia do julgamento. Está lá. Tudo aquilo que nós sofremos, todas as lágrimas, meus irmãos, no qual somos maltratados, ou quando nós maltratamos também alguém, elas são guardadas no odre de Deus. Por isso que eu digo, meu irmão, tudo que você fizer vai levar para o julgamento. Tudo, nós vamos dar conta de tudo que sair da nossa boca, meu irmão. De toda palavra torpe, de toda chocarrice. Então, quando nós causamos e maltratamos aquelas pessoas, quando nós causamos a dor, o dolo nas pessoas, meus irmãos, pode ter certeza, as lágrimas do sofrimento são guardadas nos odres de Deus e vão servir como evidência no dia do julgamento. Por isso, meus irmãos, nós não temos, a Bíblia diz: não deveis nada a ninguém no seu amor. Nós somos devedor do amor. O amor, mas que amor é esse que vê o seu filho indo para o inferno e você não abre a tua boca também? É a mesma coisa que você vê o seu filho comendo veneno todo dia e você não falar nada. Você tem que abrir a tua boca, a sua casa vai se perder. Deus está chamando, Deus está te chamando, meu irmão e minha irmã. Aleluia, acorda, desperta. A tua casa está dormindo, a sua casa está perdida, mas é tempo de você levantar. É tempo de você levantar. O que adianta você tentar salvar a sua vida, salvar a sua casa, dando o melhor do estudo, suportando toda a afronta deles, e quando, meu irmão, lá no final vai tudo para o inferno? Nós precisamos acordar, despertar. O inferno existe, mas Satanás está trazendo uma situação tão light neste mundo, uma igreja light, pregação light, não se tem mais palavra, não se tem mais doutrina de ensino dentro das igrejas. Precisa ter doutrina, precisa ter ensinamento. Um povo sem ensinamento é um povo exatamente ignorante, e Jesus diz que
Um povo sem conhecimento da palavra é destruído. Um povo sem profecia se corrompe. Por que é que essa geração está corrompida? Porque não tem ensinamento, porque não tem doutrina, porque é uma igreja light, uma igreja de bênção, uma igreja da graça. Estou na graça, a graça me basta, já estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aonde que está isso, meu irmão? Aonde que está isso? Aonde que começam a pegar versículos isolados? A nossa batalha até o final, nós temos uma coroa, temos que guardar ela para que ninguém nos tome. Meu irmão, minha irmã, não vai entrar qualquer um lá no reino do céu, não. O Senhor prova aqueles que são seu. O Senhor prova aqueles que são seu, aqueles que são chamados, meus irmãos. Porque lá em cima só vai entrar gente com vestes brancas, com vestes nupciais brancas, meus irmãos. Quem que não tiver com as vestes brancas, meus irmãos, não entra, não pode participar da borda do Cordeiro. Então, meus irmãos, o tempo que vos resta, busque as coisas lá de cima. Olha, você tem toda uma vida aqui para colocar a tua casa em ordem, mas passa dia, sai dia, passa dia, sai dia. E você só pensa, ai, eu não aguento mais, meus filhos estão tudo errado, eu não aguento mais, mas você não faz nada, não faz nada. Aí vai, Senhor, me ajuda, mas você tem que tomar ação, você tem que ter ação dentro da sua casa, dentro do seu lar. É uma confusão, meus irmãos, é uma confusão. Olha, fidelidade, Deus quer fidelidade. Primeiro que você tem que ser fiel com Deus, fiel com Deus. Fidelidade, seja fiel com Deus, porque Deus é fiel, mesmo que nós não permanecemos fiel, Ele é fiel, porque Deus é fidelidade, Deus é amor, e Ele quer que os seus filhos, nós, andemos em fidelidade, porque não tem fidelidade mais no corpo de Cristo, não tem. As pessoas vão lá dentro das instituições religiosas, a paz do Senhor teu, e depois cada um sai para o seu lado e não está nem aí com o outro, não tem fidelidade, não tem corpo, tá? Cada membro vai para um lado. É a mesma coisa se você pegasse seu corpo, né? Depois você viesse ali da instituição e cada um fosse para um lado, tá? Uma perna vai para um lado, o braço vai para o outro, e aí, é assim que está essa coisa que se chama igreja hoje. Ninguém está comprometido com nada, ninguém está interessado em nada, tá? Porque a prioridade de cada um é buscar o mundo, a prioridade de cada um é estabelecer a sua vida nesta terra. Meus irmãos, Jesus foi muito claro que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Então temos que batalhar pela alma, temos que batalhar pela alma. Nós, o último inimigo a ser vencido é a morte, sabia? E sabe como que você vai vencer a morte? O último inimigo a ser vencido é a morte. E sabe como nós vencemos a morte? Jesus venceu ela por nós e nos deu o seu espírito para vencermos a morte. Aquele que ressuscitou a Jesus Cristo também nos ressuscitará no último dia. Mas eu preciso ter Ele em mim, eu preciso ter o Espírito de Deus em mim. A palavra de Deus diz, aquele que tem o Espírito do Senhor, esse é dele. Mas aquele que não tem o Espírito do Senhor, esse não é dele, está morto. Nós precisamos permanecer vivos. E para permanecer vivo, a palavra de Deus tem que estar viva dentro de nós. As ações de Deus tem que estar viva dentro de nós. A justiça de Deus tem que estar viva dentro de nós. Eu tenho que andar em justiça dentro da minha casa. Eu tenho que ser justo no que eu falo. Deus quer a fidelidade de cada um de nós. Sabe o que é fidelidade? É fidelidade. Quando você vai lá no Salmo 101, Deus fala muito da fidelidade. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Cantarei a misericórdia e o juízo. O que é fazer juízo, meu irmão? Tá? Aquilo que é honesto. Juízo, aquilo que eu falei. Nós podemos ter a nossa casa, se a nossa casa não quer Deus, se ela está fazendo coisa errada, mas se eu tenho aqueles que são de fora, fazendo a obra, querendo fazer a vontade de Deus, eu vou fazer juízo, eu vou andar com eles. Jesus diz, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e as cumprem. Aleluia. O Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se nós somos ovelha de Jesus, nós vamos ouvir a voz do Senhor e vamos obedecer. O salmista diz ainda, portar-me-ei com inteligência no caminho reto.
quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Olha isso que o salmista está falando no Salmo 101. Não porei coisa má diante dos meus olhos. O que é colocar coisa má, meu irmão? Se você ligar o noticiário aí das TVs, você já está pondo um monte de coisa má diante dos teus olhos. Quando você põe escárnio dentro da sua visão, quando você realmente está andando no meio da chocarrice, quando você realmente está no meio de pessoas que não falam das coisas de Deus, mas realmente mundanas, você está pondo. Ele diz: odeio a obra daqueles que se desviam, não se pegará a mim. Olha que tremendo. Nós temos que meditar nesse salmo, porque ele é um alimento para a alma. Ele direciona os nossos caminhos. Quando ele diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto, aleluia, andarei em minha casa com o coração sincero. Andarei na minha casa com o coração sincero. Sincero para quem? Para Deus. Você vai andar com o coração sincero para Deus. Você vai usar realmente a sinceridade, porque nós gostamos realmente, meu irmão, de cobrir as coisas, como diz o dito popular, com pano quente. Olhamos ali os nossos filhos fazendo as coisas erradas. Depois eu vou lá e repreendo ele, deixo para lá. Depois eu vejo. Quando nós temos que nos portar com o coração sincero, é na hora, meu irmão. É andar em todo o tempo com integridade. Não é colocar os teus filhos estão com coisas imundas diante dos seus olhos e você não está fazendo nada. Aleluia. Porque ele diz: não porei coisas má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, e não se pegará a mim. Quer dizer, o salmista está dizendo que ele não quer andar com aqueles que se desviam da verdade de Deus. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Olha que tremendo. Gente, não é odiar as pessoas. Não é odiar as pessoas, meus irmãos. Aleluia. Não é realmente, é se apartar. Aquele que professa o nome do Senhor aparta de toda iniquidade, aparta de toda injustiça. Meu irmão, a injustiça ela começa no falar. A justiça começa na maledicência. A justiça começa em colocar as coisas do mundo, a doutrina do mundo, as novelas dentro dos nossos olhos, meus irmãos. Temos que falar. As pessoas viciadas em filmes de doutrinas malignas que ensinam a matar, destruir, roubar, enganar. Nós temos que tirar as coisas más de dentro dos nossos olhos. Mas o Senhor diz lá no Salmo 101:6: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assente comigo o que anda num caminho reto. Esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Meus irmãos, nós precisamos andar com Deus em fidelidade. Acordar, ser sincero na sua casa, ser sincero com teus filhos, ser sincero com os irmãos, ter sinceridade, fidelidade. Olha, o corpo, a igreja requer fidelidade. Fidelidade é ser fiel, é ter comunhão, meu irmão. Porque as pessoas, eu pego irmãos aí que marca com você, não aparece, fala, não faz, eu vou, eu vazo. Mas os filhos que andam numa murmuração, os filhos que andam na perversão, eles não deixam de andar com os filhos. Não que eu estou aqui para falar que você não deve andar com os filhos, mas eu digo, nós temos que ter muito mais o zelo, a consideração, a honra por aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, do que a nossa casa que não quer ouvir a palavra de Deus. É isso que Deus está. Acorda, desperta, porque qual é a sua família espiritual? Eu digo, muitos que estão dentro da sua casa, que são da sua carne, não vão ser salvos, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. É tremendo, meu irmão. Hoje o meu prazer está em andar com aqueles que fazem a vontade de Deus. Se o meu irmão da carne não quer Jesus, é problema dele. A gente ora, a gente prega, a gente ama, meu irmão, mas ele não quer. Eu vou dar honra
para ele? Não, eu vou dar honra para aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Eu vou honrar aqueles que estão fazendo a vontade do Pai, porque Jesus morreu por cada um de nós, e Jesus nos determinou para ir fazer a sua vontade. Então aqueles que se dispõem a fazer a vontade de Deus, aqueles que renunciaram à sua vida para estar pregando o Evangelho, meus irmãos, é com esses que eu tenho que estar, é com eles que eu tenho que honrar. Meu irmão, a minha casa, a casa da minha mãe, aqueles meus irmãos que não querem Jesus, deixa eles para lá, meu irmão. Eles estão negando a essência do Salvador. Por que eu tenho que honrar aqueles que estão negando a essência? Se o meu filho não quer Jesus, é problema dele. Se a minha filha não quer Jesus, é problema dele. A gente prega, a gente não pode deixar de pregar. Mas eu não vou deixar ele empatar o meu caminho, meu irmão. Nós podemos deixar eles empatar o nosso caminho de fazer a vontade de Deus. Ai, quando eu já pego, não dá mais, pastor, lá em casa a minha filha não quer. Eu já peguei situações, minha filha não quer que eu vou buscar a palavra, minha filha não quer que eu ando, meu filho não quer que eu vou para a igreja. Isso é o diabo, meu irmão. O diabo. Tem alguma coisa, já pensou? Aonde o Espírito Santo impedir alguém de não deixar alguém ir buscar a palavra, é o diabo. Meu irmão, o diabo impede, o diabo segura, porque o diabo sabe que lá tem libertação. Você precisa ir, você precisa lutar contra essa covardia sua, essa fraqueza sua. Você precisa se encher da presença da palavra de Deus. Usa de fidelidade com o corpo de Cristo, usa com fidelidade com a igreja que busca o Senhor. Seja fiel a Deus, seja fiel à palavra de Deus. Irmão, não troca. Isso é viver em justiça. Isso é defender o errado. Defender o errado é realmente deixar de favorecer o justo que anda na retidão de Deus e favorecer a casa que está toda torta. Meu irmão, nós temos que favorecer o justo. Não podemos realmente se entregar às coisas vãs, às incertezas, às fraquezas do coração, porque o maior sentimento, o maior medo das pessoas, mas é meu filho, é meu filho. Isso é idolatria. Idolatria. Se não quer Jesus, meu irmão, não deixa nós temos que amar. Mas o mesmo amor que nós temos que ter para o nosso filho, nós temos que ter o amor para com o próximo que está lá fora. Agora eu digo, será que você está tendo o mesmo amor que você tem para o seu filho, para aqueles que estão lá na obra, que realmente o amor, será que está tendo o amor por Cristo que deu a sua vida a você? E ele pede, filho, renuncia a tua vida. Quando Jesus diz, filho, não ame mais o teu filho mais do que a mim, que senão você não é digno de mim, é isso, porque isso é uma fraqueza da carne, uma fraqueza do sentimento que está dentro da carne, meu irmão. Mas isso é desumano, pastor, isso é desumano, você não ama as pessoas. Quer dizer, você só ama a sua casa e os seus filhos, porque você não tem amor às almas e às vidas. Ter amor, quando nós amamos o próximo, amar o próximo é colocar os teus olhos nas almas, nas vidas e falar, eu preciso estar interligado ao corpo, eu preciso estar vivo junto com este corpo que busca Jesus, eu preciso estar junto com esse corpo que as pessoas vão buscar as almas. Nós estamos vivendo tempos e vamos ter tempos cada vez mais difíceis sobre a terra, porque é profético, porque o amor vai se esfriar. Por se aumentar a iniquidade, o amor vai se esfriar. E Jesus diz, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Porque a fidelidade vai sumir, meu irmão. Porque os fiéis da terra vão sumir. Porque vai ficar essa barganha hipócrita. Sabe o que é hipocrisia? Uma representatividade. Porque se eu não estou pregando o evangelho dentro da minha casa, corrigindo meus filhos como tem que ser, eu estou sendo hipócrita. Eu estou vivendo uma vida de faz de conta. Uma vida de faz de conta. Tá? Uma vida de mentira. Porque se os meus filhos não estão andando no caminho do Senhor, se eles não andam no caminho do Senhor, o outro caminho, ele é de mentira, ele é falso, ele vai levar para a perdição. Então eu não posso ser hipócrita.
Eu não posso representar dentro da minha casa que eu amo eles, filhinho toma isso, filhinho toma aquilo, oi, benzinho, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Mas quando chega na hora de eu falar de Jesus, eles viram bicho. Por que viram bicho? Porque é isso, eles querem exatamente ser agradados, não corrigidos. Eles querem ser agradados, eles querem ser confortados, não exatamente corrigidos. Então, corrija a tua casa. Ensina a criança no caminho que deve andar. Eu estou falando geral, meus irmãos, termo geral. E eu estou acordando, desperta vocês que ficam só indo para o culto, voltando à minha casa e oração. Beijinho, tchau, tchau. Você tem que se envolver com o corpo. Corpo, você é membro do corpo. Aqueles realmente, corpo, é aqueles que estão unidos fazendo a obra do Senhor, ganhando as almas, edificando as vidas. Aleluia. Tá? Então, tem igrejas cheias da unção e do poder de Deus. Tem homens e mulheres de Deus espalhadas sobre esta terra, que nós precisamos estar unidos a homens verdadeiros, homens idôneos. Aleluia. Porque um homem de Deus, ele tem que ser idôneo. Um homem de Deus tem que ser irrepreensível. Ah, meus irmãos, um homem de Deus realmente não pode estar no meio do mexerico, nem no meio da confusão. O homem de Deus tem que estar pregando a palavra de Deus, pregando a perseverança. Nós temos que pegar a perseverança, perseverar no caminho dos apóstolos e não andar no engano. Glória a Deus. Olha, temos muito para pregar em cima desse tema aqui. Aleluia. Mas vamos deixar para amanhã um pouco mais. Eu creio que Deus está falando com muitas pessoas hoje. É tempo de despertar, é tempo de acordar no meio de um mundo que faz a gente dormir, faz a casa dormir, faz nós dormirmos em cima dos filhos sem prestar atenção que eles estão indo para o inferno, e nós precisamos despertar eles para eles acordarem, para se voltarem a Jesus, porque Jesus nos deixou a palavra, nos deixou a mensagem da salvação, porque todo aquele que crê será salvo. Então, meus irmãos, você tem aí a mensagem da salvação na sua vida, só que você não usa ela para os teus filhos. Então é tempo de usar a mensagem da salvação, a mensagem exatamente para o arrependimento. Nós temos que pregar o arrependimento dentro da nossa casa, temos que falar dos caminhos tortuosos, temos que falar exatamente do escárnio, temos que falar das vaidades, temos que falar da idolatria, temos que falar da prostituição, temos que falar que aqueles que se prostituem não herdarão o reino dos céus. Temos que pregar o evangelho, meus irmãos, temos que pregar o evangelho dentro da nossa casa, porque você vai para a igreja, volta para a igreja, mas teu filho e tua filha está se prostituindo, você não fala mais. Chega, é hoje. Você tem que abrir a sua boca, usa a palavra de Deus, usa a palavra de Deus. Muitas vezes você quer pregar para os outros, mas não prega dentro da sua casa. Prega dentro da sua casa. Você quer o conserto dos outros, você realmente quer tirar o cisco dos olhos dos outros, mas não tira a trave que está dentro da sua casa. A trave está dentro do seu lar. Você precisa tirar essa trave que está aí dentro do seu coração. Precisa parar de se esconder, precisa mover. Meu Deus e meu Pai, eu creio, ó Deus, que Tu és o Deus, Pai amado, que nos tira da escuridão. Tu és o Deus, Pai amado, que tira a trave dos nossos olhos, a cegueira, para que possamos enxergar os nossos erros, Pai amado. Senhor, e nos ensina a andar pelo Teu caminho, Pai amado. Desperta, Senhor, nós que dormimos, Senhor. Ilumina cada irmão, a cada irmã, Senhor, e neste momento dai força, dai entendimento e discernimento. Senhor, também oro para aqueles, Pai amado, que estão cansados, que estão oprimidos. Senhor, também oro pelos Teus santos que estão espalhados, meu Deus, pelos quatro cantos deste mundo, levando a Tua palavra, a Tua mensagem. Tu és o Deus que socorre os Teus filhos, Tu és o Deus que guarda os Teus filhos, Pai amado, em nome de Jesus. Que o Senhor venha entrar com a providência, com o milagre no dia de hoje. Socorre que estão abatidos, Pai amado, que estão aflitos. Senhor, que o Senhor abra os caminhos que estão fechado e derruba toda a opressão do inimigo em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Nós vamos ficando por aqui. Você vai lá no mural, dá um glória a Deus para o corpo de Cristo. Glória a Deus, dá um glória a Deus, amém? E para os santos no qual o Senhor os fez, amém? Nós vamos ficando por aqui. Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus, amém.